Olá, sou Wesley Mello, sou assessor de investimentos aqui na Brauna. E a minha pergunta é, você sabe como analisar as suas ações? Então confira aqui comigo 4 indicadores fundamentais para te ajudar a tomar decisões. O primeiro passo para analisar as suas ações é entender o objetivo da sua carteira de investimentos, pois só assim você será capaz de descobrir se as suas ações e os prazos estão adequados ou não. Agora, é preciso identificar o tempo que você precisa que essas ações fiquem rendendo para alcançar o seu objetivo. E podemos montar carteiras com foco no longo prazo ou curto prazo. Nas carteiras de longo prazo, funcionam melhor para objetivos de aposentadoria ou compra de uma casa própria. E é necessário um bom entendimento do cenário econômico e dos fundamentos das empresas para garantir que durante todo o tempo o seu dinheiro se mantenha protegido da inflação e ofereça uma boa rentabilidade. Já os investimentos de curto prazo são mais indicados para a criação de reservas de emergência, fazer uma viagem ou até trocar o carro. E o ideal é buscar ações que fornecerão rentabilidade em um curto espaço de tempo. Investir em ações não é uma coisa inatingível, como a maioria das pessoas pensam. Só é necessário pouco de estudo e muita dedicação. O primeiro passo é identificar qual será a sua estratégia e quais ações se encaixam dentro dela. E em seguida, você deve analisar toda a trajetória da empresa, fluxo de caixa, corpo diretivo, planos de expansão do negócio, mercado de atuação, se tem um bom histórico no pagamento de dividendos e, por último, verificar o valor delas ao longo do tempo, para identificar o melhor preço para que valha a sua compra. A primeira regra para vender as suas ações é bem simples. Se você está tendo lucro, ela está gerando bons dividendos e você não precisa do dinheiro, não venda. Mas é necessário ficar de olho se a empresa está mais sujeita a alguma crise ou algo que possa impulsionar uma queda para você conseguir sair antes de ficar no prejuízo. Vale lembrar que a interpretação do impacto desses cenários muda muito no longo prazo. Por exemplo, o cenário de 2020 gerou a falta de insumos em alguns setores da economia. Porém, com a situação normalizada no longo prazo, esse episódio não gerará grandes impactos. Mas vamos agora aos 4 indicadores fundamentais para tomar decisões em relação às suas ações que prometi no começo desse vídeo. O primeiro deles é o indicador de crescimento CAGR, Compound Annual Growth Rate, em inglês, ou taxa de crescimento anual composta, em português. E, usando esse indicador, é possível estimar o retorno médio de um ativo ao longo de um período. Por exemplo, as empresas negociadas na B3, que são rentáveis, distribuem o seu lucro líquido em forma de dividendos. Como esse lucro tende a ser variável ao longo dos anos, o cálculo do CAGR mensura qual foi o retorno médio da empresa em um determinado período. Por exemplo, nos últimos 5 anos, a empresa reportou um lucro de 20 milhões no ano. No segundo ano, 30 milhões. No terceiro, 50. Nos anos 4 e 5, um lucro de 75 milhões. Logo, podemos calcular que o crescimento médio percentual do lucro da empresa foi de 30% ao ano. E levando em consideração o atual cenário econômico e esperando poucas mudanças no ramo de atuação da empresa, podemos projetar que ela manterá esse mesmo percentual de 30% para o crescimento anual dos seus lucros. O segundo indicador para você ficar de olho é o de eficiência, onde você precisa analisar a margem líquida, que é o que revela a porcentagem de lucro em relação às receitas que determinada empresa apresentou através do seu demonstrativo de resultados trimestrais ou anual. Porém, uma margem líquida negativa não é um sinal absoluto de que a empresa em questão é um mau negócio, porque pode ser parte da estratégia da empresa não dar lucro num determinado período exatamente para poder bancar um crescimento de sua operação. Quando a empresa reporta uma melhora na sua margem líquida, ano após ano, isso demonstra que ela está sendo consistentemente mais eficiente ao longo do tempo. Assim, como a margem líquida pode variar bastante de um setor econômico para o outro, por exemplo, o setor de varejo tende a ter uma margem menor quando comparamos com o setor de transmissão de energia elétrica, por exemplo, tende a ter margens mais robustas. Em resumo, devemos comparar as margens de empresas do mesmo setor,
Uma margem crescente demonstra a eficiência da empresa e uma margem líquida em queda pode ser um indicativo de alguns fatores negativos pelo qual a empresa está passando. O indicador de rentabilidade fica como a nossa terceira dica de hoje, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou o ROI. E você consegue chegar nele fazendo essa divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido de uma empresa. Mas fica o aviso sobre as variações que existem na forma de se calcular esse indicador. E não é uma questão de estar certo ou errado. Mas, via de regra, o ROI mensura qual foi o lucro obtido em cima do dinheiro alocado no negócio. E quanto mais a empresa lucra sobre esse capital investido, melhor é, pois o ROI é uma métrica simples de rentabilidade. Quando vamos calcular o teórico preço justo de duas empresas do mesmo setor, a empresa com maior ROI tende a ter o valor de suas ações mais apreciado. E o último indicador de hoje para te auxiliar a tomar a decisão de compra do ativo são os indicadores de preço. E podemos dividi-los em PL, preço sobre lucro, e PVP, preço sobre valor patrimonial. Falando um pouco sobre PL, ele é um índice que indica em quanto tempo você teria de volta o seu dinheiro investido. Vamos a um exemplo prático. Uma empresa que tenha seu valor de mercado por ação cotado a R$30 e no último ano ela teve um lucro por ação ou dividendo de 3, então ao dividirmos 30 por 3, chegamos a um resultado de 10 anos, que teoricamente seria o tempo que você levaria para ter o retorno total sobre o valor gasto na compra da ação. E aqui vale a mesma regra, devemos comprar o PL entre empresas do mesmo setor. E o PVP nos permite avaliar o preço de uma ação comparado ao valor do patrimônio líquido da empresa em determinado período. E o cálculo é feito dividindo o valor de mercado da Bolsa de Valores pelo valor patrimonial da empresa. Chegamos ao valor patrimonial da empresa, subtraindo todos os passivos dos ativos que constam no balanço. Por exemplo, se o valor de mercado de uma ação está em R$11 e o valor patrimonial dessa ação, ou VPA, está em 13, ao dividir um pelo outro, chegamos ao valor de 0,85 e podemos deduzir que o valor de mercado dessa empresa está barato ou subprecificado. Ao mesmo tempo que, se esse cálculo der um resultado maior do que 1, significa que o mercado está projetando que essa empresa terá um crescimento e, por isso, está aceitando pagar mais caro pelo preço da ação. E, por fim, acabamos de abordar alguns indicadores fundamentalistas que devem ser avaliados em conjunto e não devemos tomar a decisão de compra ou venda de uma ação baseado apenas na interpretação de um indicador isoladamente. Sabemos que o mercado financeiro possui muitas variáveis que precisamos olhar no momento de investir. Mas a boa notícia é que podemos contar com o time da maior corretora da América Latina para nos ajudar nesse processo. Então, não deixe de conversar com os nossos assessores aqui na Brauni Investimentos. O link está na descrição. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar seu like. E se ficou com alguma dúvida ou alguma sugestão de tema para novos vídeos, por favor, deixe nos comentários. Se você quer antecipar os seus sonhos, se inscreva no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!